Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, profetas dos tempos antigos já haviam visto esta cena através de visões divinas. Eles contemplaram você, sentado aí, buscando respostas para algo que está prestes a sacudir toda a humanidade. O que eles viram foi tão extraordinário que alguns chegaram a tremer diante da revelação. Daniel desmaiou. Ezequiel ficou mudo por 7 dias. João, o amado discípulo, caiu como morto aos pés do Senhor. E hoje, meu irmão, minha irmã, essa mesma revelação chegou até você. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque o que vou compartilhar hoje pode mudar completamente sua perspectiva sobre os últimos dias. Há algo acontecendo no mundo espiritual que os olhos naturais não conseguem enxergar, mas que as Escrituras revelam com uma clareza impressionante. Estamos vivendo os dias mais extraordinários da história humana, e a maioria das pessoas passa por eles completamente alheias à magnitude do que está se desenrolando diante de nós. O arrebatamento da Igreja não é uma teoria teológica distante ou um conceito abstrato para debates acadêmicos. É uma realidade iminente, uma promessa divina que está se aproximando como um trem em alta velocidade, e os sinais estão por toda parte para aqueles que têm olhos para ver. Vamos começar nossa jornada no livro de Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, descreve com detalhes precisos esse evento que transformará para sempre a face da terra. Em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17, lemos estas palavras que ecoam através dos séculos, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Imagine por um momento a magnitude deste evento. Paulo não está descrevendo uma metáfora ou uma parábola. Ele está revelando um acontecimento literal, físico, que acontecerá num piscar de olhos. O próprio Jesus Cristo descerá dos céus com um grito de comando, com voz de arcanjo e com som de trombeta divina. Será um som que penetrará dimensões, que atravessará o véu entre o natural e o sobrenatural, despertando os mortos em Cristo de seu sono temporário e transformando instantaneamente os corpos dos vivos. Mas aqui está algo que poucos compreendem verdadeiramente. Este evento não é apenas sobre escape ou fuga. É sobre a consumação de um plano eterno que começou antes da fundação do mundo. Quando Deus criou o homem à sua imagem, ele tinha em mente uma família, uma noiva para seu filho. A Igreja, formada por todos aqueles que genuinamente entregaram suas vidas a Cristo, é essa noiva que está sendo preparada para o grande encontro. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebeu uma visão que nos dá uma perspectiva celestial deste evento. No livro de Apocalipse capítulo 4 versículo 1, ele relata: Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvirá falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Esta porta aberta no céu representa o momento em que a Igreja será chamada para cima, para participar das bodas do Cordeiro antes que os juízos finais sejam derramados sobre a terra. Agora, você pode estar se perguntando: mas pastor, como podemos ter certeza de que estamos vivendo nos últimos dias? Como sabemos que o arrebatamento está realmente próximo? A resposta está espalhada por toda a Escritura, mas vou destacar alguns sinais que são impossíveis de ignorar. Jesus mesmo nos deu uma profecia clara sobre os sinais dos tempos finais. No Evangelho de Mateus capítulo 24, ele descreve uma série de eventos que precederiam sua vinda. Guerras e rumores de guerras, nações se levantando contra nações, terremotos em vários lugares, fomes e pestilências. Mas aqui está algo fascinante. Jesus disse que todas essas coisas seriam apenas o princípio das dores, comparando-as às contrações de uma mulher em trabalho de parto. E o que vemos hoje ao nosso redor? Nunca na história da humanidade tivemos tantos conflitos simultâneos acontecendo ao redor do globo. Nunca vimos tantas catástrofes naturais com a intensidade e frequência que presenciamos atualmente. A pandemia que assolou o mundo recentemente foi apenas um aperitivo do que está por vir. E assim como as contrações de parto se intensificam e ficam mais frequentes antes do nascimento, estes sinais estão se multiplicando e se intensificando diante dos nossos olhos. Mas talvez o sinal mais extraordinário de todos seja o que está acontecendo com o povo de Israel. Jesus profetizou em Lucas capítulo 21 versículo 24 que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se cumprissem. Durante quase 2000 anos,
Israel deixou de existir como nação. O povo judeu foi espalhado por toda a terra, exatamente como os profetas haviam predito. Mas em 1948, aconteceu algo que muitos consideravam impossível. Israel renasceu como nação em um único dia, cumprindo literalmente a profecia de Isaías capítulo 66 versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? E não para por aí. Jesus disse que a geração que visse a figueira brotar, uma referência simbólica a Israel, não passaria até que todas as coisas se cumprissem. Uma geração bíblica é tradicionalmente considerada como sendo de 70 a 80 anos. Faça as contas, estamos exatamente nessa janela temporal profética. Outro sinal profético extraordinário é a condição moral e espiritual do mundo descrita pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3 versículos 1 a 5. Ele profetizou que nos últimos dias haveria tempos trabalhosos, e que os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Olhe ao seu redor e me diga se essa não é uma descrição perfeita da nossa sociedade atual. Nunca houve uma geração tão narcisista, tão voltada para si mesma. As redes sociais transformaram o egocentrismo em epidemia global. A família tradicional está sendo atacada de todos os lados. A imoralidade não é apenas aceita, mas celebrada. E talvez o mais assustador de tudo, há uma aparência de religiosidade em muitos lugares, mas sem o poder transformador do verdadeiro evangelho. A apostasia que Paulo profetizou está acontecendo diante dos nossos olhos. Muitas igrejas que um dia pregaram a verdade bíblica agora abraçam doutrinas estranhas, comprometendo-se com o espírito da época em vez de permanecerem fiéis à palavra de Deus. Esta é exatamente a condição que a Escritura diz que precederia o arrebatamento da igreja verdadeira. Mas há um aspecto do arrebatamento que quero que você compreenda profundamente. Ele não é apenas sobre timing, é sobre preparação espiritual. Jesus contou a parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25 justamente para nos ensinar sobre a importância de estarmos preparados. 5 virgens eram prudentes e levaram azeite extra para suas lâmpadas, enquanto 5 eram nécias e não se prepararam adequadamente. Quando o noivo chegou, apenas as que estavam preparadas puderam entrar para as bodas. O azeite nesta parábola representa o Espírito Santo e nossa intimidade com Deus. Não basta apenas professar fé em Cristo. É necessário ter uma relação genuína e viva com Ele. Muitos que se consideram cristãos podem descobrir tarde demais que sua fé era apenas superficial, apenas uma religiosidade externa sem a realidade do novo nascimento. E aqui chegamos a um ponto crucial. O arrebatamento não é para toda a humanidade, nem mesmo para todos os que frequentam igrejas. É especificamente para a noiva de Cristo, para aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, que foram lavados no sangue do Cordeiro e que mantêm uma vida de santidade e comunhão com o Senhor. Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 15 versículos 52 e 53 que esta transformação acontecerá num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Pense na velocidade desta transformação, num piscar de olhos. Mais rápido que um relâmpago, mais rápido que o pensamento. Subitamente, milhões de pessoas simplesmente desaparecerão da face da terra. Aviões cairão porque seus pilotos cristãos genuínos foram arrebatados. Carros baterão porque seus motoristas foram levados instantaneamente. Hospitais ficarão em caos quando médicos e enfermeiros crentes desaparecerem no meio de cirurgias. O mundo acordará para uma realidade aterrorizante: os verdadeiros cristãos se foram, e eles ficaram para trás. Mas o que acontecerá na terra após o arrebatamento é algo que deveria fazer qualquer pessoa tremer. Daniel capítulo 12 versículo 1 nos fala de um tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação. Jesus disse em Mateus capítulo 24 versículo 21 que haveria uma grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Durante 7 anos, a terra passará pela maior crise de sua história. O anticristo se levantará como um líder mundial prometendo paz e segurança, mas trazendo a mais terrível opressão já vista.
Haverá juízos divinos derramados sobre a humanidade rebelde, pragas, terremotos devastadores, guerras que dizimaram 1/3 da população mundial, fome e sede extremas. O livro de Apocalipse descreve detalhadamente estes juízos. Imagine rios e oceanos se tornando sangue, o sol escurecendo, estrelas caindo do céu, e criaturas demoníacas sendo libertas do abismo para atormentar aqueles que não têm o selo de Deus. Será um período tão terrível que Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas aqui está uma verdade consoladora para aqueles que estão em Cristo: nós não fomos destinados para a ira. Paulo declara em 1 aos Tessalonicenses capítulo 5 versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja será retirada antes que estes juízos comecem, porque nossa punição já foi paga na cruz do Calvário. Agora, talvez você esteja pensando, pastor, mas quando exatamente isso vai acontecer? Podemos saber a data? A resposta é clara e definitiva: não. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 24 versículo 36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Qualquer pessoa que marcar uma data para o arrebatamento está contrariando diretamente as palavras de Cristo. Mas embora não possamos saber o dia exato, Jesus nos disse que poderíamos conhecer a proximidade do evento pelos sinais. Ele disse que quando víssemos todas essas coisas acontecendo, deveríamos levantar nossas cabeças porque nossa redenção estaria próxima. E aqui está algo que deve nos encher de urgência: todos os sinais profetizados já estão se cumprindo. Não estamos mais esperando por eventos futuros, estamos vendo o cumprimento das profecias diante dos nossos olhos. Israel está de volta à sua terra. Jerusalém está sob controle judaico. A tecnologia necessária para a marca da besta já existe. O palco mundial está sendo preparado exatamente como a Bíblia predisse. Mais significativo ainda é o que está acontecendo no mundo espiritual. Há um mover do Espírito Santo em muitas partes do mundo, um último grande avivamento antes do arrebatamento. Milhões de pessoas estão sendo salvas, especialmente em países que antes eram fechados ao Evangelho. Ao mesmo tempo, há uma intensificação da oposição ao cristianismo verdadeiro, exatamente como Jesus predisse que aconteceria. A pergunta que você precisa fazer a si mesmo neste momento é: estou verdadeiramente preparado? Não estou falando sobre religiosidade ou frequência à igreja. Estou falando sobre uma relação pessoal e genuína com Jesus Cristo. Você nasceu de novo? Você foi verdadeiramente transformado pelo poder do Espírito Santo? Sua vida reflete a santidade de Cristo? Se Jesus voltasse hoje, neste exato momento, você subiria com ele ou ficaria para enfrentar a tribulação? Esta não é uma pergunta retórica ou teórica. É a pergunta mais importante que você pode responder, porque sua resposta determinará seu destino eterno. O tempo da graça está chegando ao fim. Deus tem sido longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento, como nos diz 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Mas essa paciência divina não durará para sempre. Há um momento determinado nos conselhos eternos de Deus quando a porta da arca se fechará, quando a última alma predestinada será salva, quando o número completo dos gentios entrar, e então acontecerá o arrebatamento. Você não quer ser deixado para trás. Você não quer enfrentar os horrores da grande tribulação. Você não quer estar entre aqueles que baterão nas rochas e montanhas pedindo para se esconderem da ira do Cordeiro. A escolha está diante de você hoje, agora, neste momento. Se você ainda não entregou verdadeiramente sua vida a Cristo, não espere mais um dia, mais uma hora, mais um minuto. Faça isso agora. Reconheça que você é um pecador carente da graça de Deus. Creia que Jesus morreu na cruz para pagar pelos seus pecados e ressuscitou para dar-lhe vida eterna. Entregue sua vida completamente a Ele, não apenas como Salvador, mas como Senhor. E se você já é cristão, mas sua vida espiritual está morna, se você se afastou da primeira obra, se o mundo tem ocupado o lugar que deveria ser de Cristo em seu coração, este é o momento de voltar. O arrebatamento está próximo demais para brincarmos com nossa salvação. Vivemos dias solenes, dias de expectativa, dias em que cada cristão verdadeiro deveria estar com os ouvidos atentos ao som da trombeta, com os olhos voltados para o céu, com o coração preparado para encontrar o noivo. O arrebatamento é real, é iminente, e pode acontecer antes que este vídeo termine. Que Deus abençoe cada um de vocês, e que possamos todos estar prontos para aquele grande dia quando ouviremos a voz do Senhor chamando: subi aqui. Maranata. Ora, vem Senhor Jesus.
Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade profética que estamos vivendo, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E se o Senhor tocar em seu coração para abençoar este ministério, saiba que há uma opção valeu demais logo abaixo do vídeo. Qualquer ajuda de fé, por menor que seja, quando vem do coração e com gratidão a Deus, é uma semente que será multiplicada pelo Senhor em sua vida. Mas deixe claro em seu coração, só contribua se você realmente foi tocado por esta palavra e se sente em seu espírito o desejo de ser parte desta obra que está alcançando vidas para o reino. Deus ama ao que dá com alegria, e Ele conhece as intenções do coração. Que o Senhor continue a abençoar abundantemente cada um de vocês.